porque eu vejo muito dono de empresa falar, porque meu time é desengajado, não sei o que, eu sempre falo assim, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E via de regra, essas duas questões de engajamento, ela tem mais ligado com o que a empresa propicia do que com o que o funcionário traz na bagagem. Porque, na final das contas, ninguém sai de casa para falhar. As pessoas falham. Essa frase né? é fantástica. As pessoas falham, mas ninguém sai de casa para falhar. Então, quando a pessoa chega numa empresa que tem a melhor condição para desenvolver o melhor trabalho, né, ela vai poder dar o melhor dela. Né? É lógico que se ela não trouxer isso na bagagem, ou eu estou aqui para fazer o melhor trabalho, isso foi um problema de contratação, um problema de avaliação, um outro problema que os outros itens dos Qs, né, trazem. Mas, se você dificulta a vida dele na hora de trabalhar, seja com internet, seja com computador, seja com as coisas longe, seja com falta isso, falta aquilo, falta os recursos, não tem como engajar, né? Quando você trouxe o ponto da pessoa ficar enraivecida, né? E dentro do livro, traz uma historinha lá do Milton, que é muito boa, assim, quando eu li... Grande Milton. O Milton. Então, eles falam do filme, né? Do filme Meu Chefe, como que é? Não sei. Como matar o seu chefe. Quero matar o meu chefe. Já vi 1 e o 2. Então ele conta, o Milton ali, ele vai relatando, né, pra Gallup, quando eles fizeram a pesquisa, ele vai contando que, tipo, a empresa já mudou ele de lugar, de mesa, algumas vezes. E isso já tava deixando ele puto. Ele já tava ficando muito brabo com isso. Aí fizeram uma de trocar toda a marca dos grampeadores que o pessoal usa. E ele escondeu o grampeador dele antigo, porque ele não gostou desse novo grampeador. Ele disse que dá problema, ele não gostou porque não tem o mesmo efeito que o outro tinha, não tem a mesma eficiência que o outro tinha. E ele falou assim ainda durante a pesquisa, ele disse, e se eles descobrirem o meu grampeador e tirarem ele de mim, eu jogo fogo na empresa. Sabe que eu tinha um grampeador assim? Eu tinha um grampeador prateado, que eu andava com ele pra tudo quanto é, porque eu ia pro Detran, tinha que grampear documento, apertar esses negócios, eu andava com ele tudo quanto é lado, e até uma vez aconteceu da polícia parar a gente porque achou que era uma arma. Você acredita nisso? Tava eu e o Rogério indo, eu andava com esse grampeador pra cima e pra baixo, ele era prateadão assim, né, bonito. Pensa num grampeador, eu tinha um orgulho daquele grampeador, você não tem ideia, tinha um tremendo orgulho daquele grampeador, e aí... Eu tinha colocado ele assim no painel do carro, a gente tava indo, e eu acho que o cara da polícia parou e olhou, e aí ele deu uma reluzida assim, e ele confundiu com uma arma, pararam a gente. Caramba. Né? E aí olharam e falaram, é um grampeador. Né? E era o meu grampeador favorito. E se você me tirasse aquele grampeador, se aquele meu grampeador sumisse... Botava fogo na empresa. Bem igual o cara aí do filme Milton. que você falou, bem igual o Milton. Exato, então ele olha, pra ver o nível, né? Parece, mas é só um grampeador. Não é só um grampeador. Porque ele entendeu que o grampeador novo que a empresa quis trazer para ele não estava tendo a mesma eficiência. Fazer com que o trabalho dele não fosse tão bem feito quanto antes não facilitava a vida dele. E pelo fato de ser pequenas coisinhas várias vezes acontecendo, como mudar de lugar, ele ir para um lugar que ele não queria ficar, ou enfim, outras mudanças que podem ter acontecido dentro da empresa, ao ponto de se tirarem o grampeador dele, ele... falar que vai jogar fogo na empresa, assim. Então, mas assim, pode parecer um negócio muito simples, mas, por exemplo, né, para uma pessoa que é caprichosa, o grampeador, eu que grampeava muita coisa, o grampeador é um instrumento de trabalho. Né? Aliás, desde da época primitiva, olha o que acontece. O primata, ele tinha que sair para caçar. O que ele fazia? Fazia as próprias ferramentas. Então, ele tinha que arrumar uma pedra, fazer uma lança, fazer um negócio pontiagudo, porque aquilo ia dar eficiência nele por uma questão de sobrevivência. Se você trouxer essa ferramenta, porque no final das contas ele desenvolvia essas ferramentas. Se você trouxer essas ferramentas para o ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta de trabalho que vai me dar eficiência, que vai garantir a minha sobrevivência. Né? E isso é um instinto dos mais antigos que a gente tem de, eu preciso sobreviver, por isso eu preciso ter as ferramentas adequadas. Na questão do trabalho, é exatamente a mesma coisa. Se a gente não tem as ferramentas, isso vai de tudo, né? Se você não tem um computador adequado, demora 20 minutos para inicializar. Olha o tempo, o dinheiro que você está jogando fora. Uma pessoa chega e fica 20 minutos esperando o computador ligar. Calcula esses 20 minutinhos diários no final do mês. Quanto de tempo? Quer ver um outro exemplo, né, para a área comercial? Se você não tem um celular apto que te sirva, né? Por exemplo, hoje com a tecnologia e com o WhatsApp, hoje muitas conexões com clientes você faz pelo WhatsApp. E aí se você tem um celular que trava quando você quer mandar muitas mensagens, você perde muito tempo naquilo. Então, às vezes, o custo de um celular é muito menor do que o custo de deixar de fechar com 1 ou 2 clientes. Então, são pequenos cálculos que, às vezes, um dono de PME acaba não fazendo e, no fundo, está impactando no resultado dele e no engajamento da equipe. E, por incrível que pareça, impacta emocionalmente no colaborador. Sim. Que não tem o que precisa. Né? E sabe o que isso gera?
É o nós contra eles. Uhum. Aí fica os funcionários acreditando que o dono não dá o que ele precisa, o dono acreditando que o funcionário não faz o que foi combinado, não entrega resultado, que tá todo mundo numa guerra um contra o outro, quando na verdade é só uma falta de dar o básico, e atender as questões básicas. E o melhor de jeito, engajamento. sabe qual é o melhor jeito para descobrir quais são as coisas que não estão sendo atendidas? Como? Perguntando. Perguntando. Não Faz tem uma outra lista maneira. pro colaborador, pergunta, quais são os equipamentos que tá faltando para você ou que não estão de acordo com o teu dia a dia, com tua atividade. A gente descobriu porque na hora de fazer o planejamento o lance do computador, dos 25 minutos para inicializar o computador. Porque na hora de inicializar, na hora de o cara da TI fazer o plano dele, ele foi olhar e falou, pô, os computadores estão muito lentos, estou recebendo chamado toda hora e na verdade não tenho o que fazer. Formata o computador, formata, tira todos os excessos, passa o clean, não sei das quantas lá, que tem esses negócios, e o computador continua lento. Então, a melhor pessoa para poder saber, eu nunca imaginaria que o computador demorava 25 minutos para inicializar. Não, na verdade eu ia trazer um exemplo aqui interno. Por exemplo, a RAI e o F utilizam computadores para editar vídeo. A minha máquina, ela pode ser muito inferior do que a deles, mas Sim. a deles precisa ter um processador muito bom. Não, aliás, a máquina do F é top, né? Não, Eu é gosto mais bonitona, é bonitona. Eu Mas gosto um mais da robô- máquina da RAI. É mais porque bonita, é Mac, né? né? Da RAI paga 3 vezes do o F- valor do é. F. Pô, mas olha só, o F ele fez um estudo e fez um corte de custo quando ele foi comprar essa máquina. Porque ele Não, é poderia ter top, é comprado top, um é Mac, top, é top. só que ele falou assim, pô, essa daqui, ela tem as funcionalidades tão boa quanto, Ou tá melhor, mais né? barato, ou até melhor, talvez, tá mais barato, vamos cortar custo. Ele cortou custo, comprou uma máquina que atende o que ele precisa, e hoje aí a gente tá com esses vídeos, essas produções topíssimas aí. Exatamente. E o F teve E aí? uma experiência. Ele começou a usar um outro computador que tinha aqui, que era uma máquina até um pouco mais avançada É verdade. comparado à da equipe. Só que não rolou. Ele ficava um dia para renderizar um vídeo. E ele tem as telas grandes também, né? Não é só o computador, você tem que ter um computador, tem que ter um monitor maior para você poder ver no detalhe, esse tipo Isso de é coisa. um outro ponto que a gente precisa implementar também dentro do EG. Com né? certeza. A RAI quebrou outra tela, complicado. Outro ponto também com relação a isso é... A gente descobriu a questão de fone de ouvido, né? Pô, a gente precisa de fone de ouvido. É uma necessidade básica hoje dentro do EAG. É um material necessário. Então, a gente está fazendo um levantamento de orçamento. Tem muita gente falando. Exato. É muita gente dentro do escritório falando. O Luiz descobriu um microfone mais sensível na boca que a gente consegue falar mais baixinho, mais tranquilo, que o cliente consegue ouvir. Pronto, a gente está fazendo orçamento agora para trazer esse material que a gente entendeu que é necessário.